E se um aplicativo de segurança avisasse que um ladrão entraria na sua casa daqui a 10 minutos, e isso de madrugada, o que você faria? Você voltaria a dormir ou você ficaria de vigilância? E provavelmente você ficaria de vigilância. Você não iria deixar um ladrão entrar na sua casa sabendo que ele iria entrar daqui a 10 minutos. Você iria fazer de tudo para ele não entrar. Você iria acionar a polícia, você iria se preparar, você iria fazer de tudo para ele não entrar na sua residência, não é mesmo? Assim mesmo é o reino de Deus. Ele funciona no modo urgência, mas parece que algumas pessoas estão no modo sonolência, estão vivendo à base de calmante, parece. As pessoas elas não estão entendendo que Deus está voltando. O reino de Deus também é assim. Ele funciona no modo urgência. Temos que estar vigilantes, porque a gente não sabe a hora que o noivo vem. E para começar, leia aqui comigo em Mateus 25, que fala das 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, que quer dizer tolas, e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, ou seja, elas levaram mais azeite do que as tolas, que não levaram nada de azeite. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo chegou! E saíram ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as tolas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e nem às outras. Ide e comprais aonde vende. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens tolas, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Gente, assim mesmo é que vai acontecer conosco daqui a um tempo. A gente não sabe o dia nem a hora em que o nosso noivo vai voltar. Então temos que vigiar, temos que guardar azeite. O que é guardar o azeite? O azeite é as nossas orações, o azeite é as nossas intimidades com Deus. Luane, mas como é que eu tenho uma intimidade com Deus? Você fechando a porta do seu quarto e orando e pedindo direção para Deus. Você pegando a palavra dele, que é a Bíblia, e lendo todos os dias. E se você não conseguir entender, peça direção para Deus e Deus ele vai te ajudar. E qual foi o erro das tolas? O erro delas foi que elas acharam que o azeite da noite anterior seria suficiente para o dia do casamento. Elas estavam esperando o dia mais importante da vida delas, que era o casamento, mas elas não se prepararam. Elas não guardaram azeite suficiente para a espera do noivo e foram comprar no momento errado, no momento em que o noivo já estava presente. Elas foram comprar e quando voltaram já encontraram a porta fechada. Não era mais tempo, o tempo já tinha acabado. Intimidade não se compra e nem se terceiriza. Elas não se prepararam e não tiveram intimidade suficiente para entender que elas precisariam de mais azeite, que elas precisariam guardar o azeite. Para entender melhor o contexto, vamos voltar lá na época de Jesus, na época em que os casamentos não aconteciam com hora e data marcada. Tudo acontecia na casa da noiva, em que as noivas se preparavam juntamente com as virgens, que no caso as virgens da história, e então elas esperavam um noivo. Só que as virgens da história não se prepararam para esperar o noivo, pois enquanto a noiva esperava o noivo, elas ficavam esperando com as suas lamparinas acesas.
porque ninguém sabia a hora que ele ia chegar. Poderia ser de tarde, poderia ser bem tarde da noite, ou até mesmo de madrugada. Então, por isso, elas ficavam com as lamparinas acesas o tempo todo. E quem andava pelas ruas naquela época com as lamparinas apagadas era considerada como um crime, era considerado um desrespeito para aquelas pessoas naquele momento. Então, quando as 5 jovens foram pedir azeite emprestado para as outras, que no caso eram as prudentes disseram que não. Parece egoísmo, né? Só que se as prudentes tivessem emprestado o azeite para as outras, não seria suficiente para todo mundo. Então, no meio do caminho, quando elas estivessem esperando o noivo, todo mundo ficaria sem óleo, todo mundo ficaria com a lamparina apagada. Então, todos ali estariam desrespeitando e seriam um insulto para o noivo. Olha que ruim, né? Como seria um desastre a festa. Todas as lamparinas apagadas. O óleo representa a nossa salvação e a nossa busca individual pelo Espírito Santo. Quando o noivo voltar, ninguém vai poder emprestar azeite para o outro, ninguém vai poder emprestar salvação para o outro, porque é individual. Cada indivíduo tem a sua intimidade com Deus e todos nós vamos responder de forma individual perante Deus. Para entendermos melhor, vamos ler aqui em Lucas 12, do 35 ao 48. Lucas 12, do 35 ao 48. A parábola do servo vigilante. Quase falo a parábola. A parábola do servo vigilante. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede-vos semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre em vigilância. E em verdade vos afirmo que há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer ele na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda, ele não vem agora, vai demorar, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo, e em dia em que ele não espera, e em hora em que ele não sabe, e castigará, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Jesus nos manda estar com as lâmpadas acesas e com os lombos cingidos. Naquela época, estar com os lombos cingidos era amarrar uma túnica na cintura para poder lutar ou correr a qualquer momento. No caso de guerra, eles precisavam estar com aquela túnica amarrada, ou seja, eles estavam ali preparados para qualquer momento. Então, eu quero te perguntar, e você, está preparado? Você está com a sua túnica amarrada na sua cintura? Você está com a sua lamparina acesa?
Continuando, leia comigo aqui em 2 Coríntios 16, 13. 2 Coríntios 16, 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aqui, Paulo dá 4 ordens. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Isso é uma linguagem de comando. A fé cristã não é uma colônia de férias, é um posto de guarda. Continuando, leia comigo 1 Pedro 5:8. Aqui em 1 Pedro 5:8, nós vamos ler: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Nossa, mas por que tanta urgência? Porque o diabo, o vosso adversário, ele tem pressa. Ele não tira férias com o propósito dele de te destruir. Ele continua ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Ele não tira férias em nenhum momento. Então, se você cochilar, você vira presa. E depois que vira presa, é muito difícil depois você conseguir sair. Por mais que você tente, você vai lutar, 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 lutar. Pode ser que você consiga sair, mas a probabilidade é muito menor. Então, é por isso que precisamos estar sempre vigilantes, para que isso não aconteça. Leia comigo aqui em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus, ele nos traz aqui para uma chamada de esperança, que por mais que seja difícil a nossa caminhada, mas Deus, ele fala aqui: mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus, ele renova as nossas forças todos os dias. Enquanto mais nós buscarmos, mais ele vai renovar as nossas forças. Por mais que você esteja cansado, busque no Senhor e as suas forças serão renovadas. Antes de nós começarmos a nossa oração, eu quero fazer 3 observações. E quero que você reflita junto comigo. Como é que você está mentalmente? Será que muitas coisas têm roubado a atenção que você poderia dar para Deus? Porque hoje nós vivemos em um mundo em que as distrações são muitas. O celular, séries, você vira para um lado, streaming, de todos os lados você tem distrações. Então, quando a gente não foca em Jesus, a gente não consegue ter uma intimidade com Deus. Nós precisamos ter foco. Como é que está a sua busca? Como é que está a sua oração? Que no caso é a sua intimidade com Deus. Reflita com você mesmo. E eu quero que a partir desse vídeo você venha buscar mais Jesus. Você queira ter intimidade com Deus todos os dias. Porque nós não conseguimos construir uma relação de intimidade falando com Deus. Às vezes, você tem buscado Deus apenas no culto de domingo ou você tem buscado Ele todos os dias no quarto da sua casa? Você fecha a porta do seu quarto e busca a Deus todos os dias. Você tem guardado azeite? Como é que está o seu estoque de azeite? Agora vamos orar. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar comigo. Senhor meu Deus, eu oro pedindo despertamento espiritual para que o Espírito Santo quebre a preguiça espiritual e acenda um fogo que não se apaga. Espírito Santo, acenda um fogo em todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Acenda, Pai, reacenda tudo aquilo que estava apagado. Entre no quarto dos seus filhos, tirando toda a preguiça espiritual, tudo aquilo que está impedindo os seus filhos de te buscarem todos os dias, diariamente. Senhor, eu te peço, quebre as amarras, quebre tudo aquilo que está impedindo. Venha com o teu manto sagrado, curando, restaurando, Pai.
Cuida dos teus filhos, Senhor, que eles estejam preparados e cingidos para a luta, para que quando o Senhor vier, nós estejamos preparados, te esperando com o nosso azeite aqui estocado. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigada por tudo. Amém. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que você ama. E então, curte aqui, compartilha e não esquece de te inscrever no canal, hein?